E se eu te dissesse que as palavras que você fala todos os dias estão literalmente criando a sua realidade? Que cada frase que sai da sua boca é como um decreto que o universo está obrigado a cumprir. Parece exagero? Pois essa era a crença inabalável de uma mulher extraordinária que viveu há mais de 100 anos e cujos ensinamentos continuam transformando vidas até hoje. Seu nome era Florence Scovel Shinn, e ela não era apenas mais uma escritora de autoajuda. Florence foi uma pioneira, uma visionária que desafiou as convenções de sua época para revelar ao mundo um dos segredos mais poderosos da existência humana, o poder criativo da palavra falada. Hoje, vamos mergulhar profundamente na vida e nos ensinamentos dessa mulher fascinante. Vamos descobrir como uma ilustradora e artista se tornou uma das mais influentes mestras espirituais do século XX e como você pode aplicar seus princípios para transformar completamente a sua vida. Preparem-se, porque esta jornada vai muito além do pensamento positivo superficial. Vamos explorar leis espirituais profundas que, quando compreendidas e aplicadas corretamente, têm o poder de revolucionar cada área da sua existência. Florence Scovel Shinn não era apenas uma motivadora, ela era uma professora de leis universais. Ela identificou e sistematizou várias leis espirituais que, segundo ela, governam absolutamente tudo na experiência humana. Vamos explorar as principais. A primeira, e talvez mais prática, é a lei da substituição. Florence ensinava que você não pode simplesmente parar de pensar negativo. A mente não funciona assim. Você não pode criar um vácuo mental. O que você pode fazer é substituir um pensamento negativo por um positivo, imediatamente. Quando um pensamento de medo surgir, você não luta contra ele. Você coloca no lugar dele uma afirmação de fé. Quando surge uma palavra de escassez, você a substitui imediatamente por uma declaração de abundância. Imagine que você está prestes a fazer uma apresentação importante e pensa: eu vou fracassar, vou travar, vão me julgar. No método de Florence, você imediatamente diria: eu sou guiado pela sabedoria divina. As palavras perfeitas fluem através de mim com facilidade. Eu sou um canal de expressão magistral. A chave é a rapidez. Não deixe o pensamento negativo criar raízes. Florence tinha uma compreensão profunda do karma, mas não da forma fatalista que muitos pensam. Ela ensinava que o karma não é punição, é balanço. É a lei de causa e efeito operando perfeitamente. Tudo que você envia ao universo, através de pensamentos, palavras e ações, retorna a você multiplicado. Se você envia crítica, recebe crítica. Se envia generosidade, recebe abundância. Se envia amor, recebe amor de formas inesperadas. Mas aqui está a parte poderosa. Você pode neutralizar karma negativo do passado através do perdão e de novas escolhas no presente. Você não está preso aos erros do passado. O poder está sempre no momento presente. Florence era radical sobre perdão. Ela dizia que guardar ressentimento é como tomar veneno e esperar que a outra pessoa morra. O ressentimento bloqueia completamente seu bem. Ela ensinava que perdoar não significa aprovar o que foi feito ou manter a pessoa em sua vida. Perdoar significa liberar a energia emocional que está presa naquela situação para que você possa seguir em frente. Uma de suas afirmações mais poderosas era: eu perdoo completamente, nome da pessoa, eu a liberto e me liberto. Tudo o que foi feito no passado está sob a lei do perdão e esquecido. Eu estou livre e ela está livre. Título na tela. 4. A lei do suprimento divino. Esta talvez seja a lei mais revolucionária para quem luta com dinheiro e abundância. Florence ensinava que há uma fonte infinita de suprimento no universo. A falta não é uma realidade espiritual, é apenas uma ilusão baseada na crença na limitação. Ela dizia que Deus, ou universo, ou inteligência infinita, ela usava termos diferentes, não conhece escassez. Na dimensão espiritual, a abundância é infinita de tudo. O problema é que a maioria das pessoas fecha seus canais de recepção através de crenças de limitação e palavras de carência. Exemplo. Florence contava histórias fascinantes de pessoas que aplicaram essa lei.
Uma mulher que precisava urgentemente de dinheiro para pagar o aluguel e estava em pânico. Florence ensinou a afirmar: Deus é minha fonte inesgotável. Meu bem chega até mim agora por meios divinamente ordenados. A mulher repetiu isso por dias. De repente, uma parente distante que ela não via há anos apareceu e lhe deu exatamente a quantia que ela precisava, dizendo que sentiu um impulso inexplicável de fazer isso. Título na tela. 5. A lei da ação correta. Florence ensinava que há uma ação divinamente certa para cada situação. Não precisamos forçar, manipular ou lutar. Precisamos nos alinhar com a orientação interior e agir quando houver clareza. Ela tinha uma frase famosa: Eu nunca corrijo, eu apenas permaneço em um estado de consciência correta, e a situação se corrige sozinha. Isso não é passividade, é confiança inteligente. É saber quando agir e quando esperar. É permitir que soluções surjam ao invés de forçá-las. Título na tela. 6. A lei da intuição. Florence dava valor enorme à intuição, que ela chamava de orientação divina, ou voz interior. Ela dizia que cada pessoa tem acesso direto à sabedoria infinita através da intuição. O problema é que a maioria das pessoas ignora a sua intuição ou a confunde com medo. Florence ensinava que a verdadeira intuição vem acompanhada de paz, mesmo quando está pedindo algo desafiador. O medo vem acompanhado de ansiedade e contração. Ela incentivava as pessoas a pedirem sinais claros e a confiarem nos impulsos divinos, aqueles momentos em que você sente uma certeza inexplicável de fazer ou não fazer algo. Ponte. Mas talvez você esteja se perguntando: isso realmente funciona na prática? Existem evidências? Vamos ver agora exemplos reais que Florence documentou. O que tornava Florence Scovel Shinn diferente de muitos professores espirituais era sua insistência em exemplos concretos. Seus livros estão repletos de histórias reais de pessoas que aplicaram seus ensinamentos e obtiveram resultados tangíveis. Vamos explorar alguns casos fascinantes. História 1. A mulher e o apartamento perfeito. Florence conta sobre uma mulher que precisava desesperadamente encontrar um novo apartamento em Nova York, numa época onde isso era extremamente difícil. A mulher estava ansiosa, visitando dezenas de lugares e não encontrando nada adequado. Florence a ensinou a parar de buscar desesperadamente e começar a declarar: A inteligência infinita me leva ao meu lugar certo, feito sob medida para mim por Deus. A mulher resistiu no início, parecia passivo demais, mas concordou em fazer. 3 dias depois, casualmente numa conversa com uma conhecida, a mulher mencionou que estava procurando apartamento. A conhecida disse: É engraçado você falar isso. Minha irmã está saindo do dela semana que vem e estava procurando alguém de confiança para indicar. Era exatamente o que a mulher precisava, no bairro que queria, pelo preço que podia pagar. Florence usava esse tipo de história para ilustrar um ponto crucial. Quando você está em estado de ansiedade e desesperação, você bloqueia as soluções. Quando você relaxa na confiança e faz suas declarações de fé, o universo pode orquestrar as circunstâncias. História 2. O homem e a dívida. Outro caso que Florence adorava contar era de um homem profundamente endividado. Ele devia muito dinheiro e não via saída. Estava falando constantemente sobre suas dívidas, reclamando, lamentando, perpetuando o padrão. Florence o desafiou a parar completamente de falar sobre as dívidas e começar a afirmar: Há uma fonte infinita de suprimento. Todas as minhas dívidas são pagas agora, sob a graça de maneira perfeita. Ela o instruiu a visualizar-se completamente livre de dívidas, sentindo a sensação de alívio e paz. O homem achou absurdo no começo, mas estava desesperado o suficiente para tentar. Começou a praticar religiosamente. Semanas depois, recebeu uma herança inesperada de um parente distante que nem sabia que tinha falecido. A quantia era exatamente suficiente para quitar todas as suas dívidas com uma pequena sobra. Florence também documentava casos de cura física. Uma mulher sofria de uma convulsão crônica que os médicos diziam ser incurável. Florence trabalhou com ela usando afirmações específicas. Meu corpo é um templo do Espírito vivo. Cada célula está preenchida com luz divina. Eu sou curada e completa agora.
A mulher repetia essas afirmações várias vezes ao dia enquanto visualizava seu corpo completamente saudável. Gradualmente, os sintomas começaram a diminuir. 6 meses depois, os médicos confirmaram que a condição havia desaparecido completamente, sem explicação médica. Florence não prometia que isso funcionaria em todos os casos, mas insistia que o poder da palavra sobre o corpo era real e mensurável. Aplicações práticas. Mudança de tom para instrucional. Então, como você pode aplicar esses princípios na sua vida hoje? Florence dava instruções muito específicas. Primeiro, identifique suas declarações habituais negativas. Passe um dia prestando atenção em como você fala sobre dinheiro, relacionamentos, saúde e trabalho. Anote as frases que você repete. Segundo, para cada declaração negativa, crie uma afirmação oposta. Se você diz nunca tenho sorte, crie eu sou divinamente guiado e favorecido em todos os momentos. Terceiro, implemente a lei da substituição rigorosamente. Cada vez que o pensamento antigo surgir, substitua imediatamente pela nova afirmação. Faça isso sem negociar. Quarto, use afirmações específicas para situações específicas. Florence era contra afirmações genéricas. Se você precisa de um emprego, seja específico. O emprego perfeito para mim se manifesta agora, com o salário perfeito em harmonia perfeita. Quinto, pratique o que Florence chamava de não resistência. Não lute contra as circunstâncias atuais. Aceite onde você está, mas recuse-se a acreditar que isso é permanente. Declare o que você quer enquanto permanece em paz com o que é. Florence também ensinava a importância do que ela chamava de tratamentos espirituais. Esses eram momentos dedicados, geralmente de manhã e à noite, onde você se sentava em silêncio e declarava suas verdades espirituais. Não era meditação passiva, era declaração ativa. Um tratamento típico poderia ser: Deus é minha fonte inesgotável e abundância infinita. Eu agora recebo meu bem de maneiras inesperadas e perfeitas. Cada necessidade é suprida antes mesmo que eu a reconheça. Eu caminho no caminho divinamente ordenado para mim. Eu sou guiado, protegido e prosperado em todos os momentos. E assim é. Mas vamos ser honestos. Isso pode soar simples demais. Será que é apenas pensar positivo disfarçado? Vamos explorar as críticas e a profundidade real desse trabalho. Bloco 5. Além do pensamento positivo, a profundidade de Florence. É fácil e tentador reduzir os ensinamentos de Florence Scovel Shinn a apenas pensamento positivo ou lei da atração básica, mas isso seria uma injustiça profunda o que ela realmente ensinava. Vamos explorar as camadas mais profundas. Florence estava inserida na tradição do novo pensamento, sim, mas ela trazia algo único. Enquanto muitos professores dessa tradição focavam apenas em técnicas mentais, Florence enfatizava algo mais profundo, alinhamento com uma inteligência superior. Ela não dizia, pense positivo e as coisas vão aparecer magicamente. Ela dizia, alinhe suas palavras com a verdade espiritual e você se tornará um canal para que essa verdade se manifeste através de você. Há uma diferença sutil, mas profunda aqui. Pensamento positivo muitas vezes é ego tentando controlar a realidade. Eu quero isso, então eu vou pensar positivo para conseguir. É manipulação disfarçada de espiritualidade. Florence ensinava rendição ativa. Existe um plano divino para a minha vida. Eu me alinho com esse plano através das minhas palavras e ações. Eu confio na sabedoria que é maior que minha mente limitada. Ela tinha uma frase poderosa. Não se trata de fazer Deus fazer o que você quer. Trata-se de alinhar sua vontade com a vontade divina, que sempre deseja seu bem maior. Críticas e limitações. Precisamos também ser honestos sobre as limitações dessa abordagem. Florence escrevia de uma perspectiva cristã metafísica dos anos 1920. Seu contexto cultural era específico. Algumas de suas histórias podem parecer ingênuas ou simplistas para ouvidos modernos. Além disso, há um perigo real na aplicação superficial desses princípios: culpabilização da vítima. Se eu estou criando minha realidade através das minhas palavras, então tudo de ruim que acontece comigo é culpa minha. Não, essa é uma distorção perigosa. Florence estava falando sobre assumir responsabilidade pelo seu estado de consciência e suas reações, não sobre autoflagelação. Ela reconhecia que vivemos em um mundo complexo, onde múltiplas forças estão em jogo. O aspecto do tempo. Outro ponto que Florence enfatizava e que é frequentemente ignorado: os resultados não são instantâneos.
Existe o que ela chamava de período de gestação. Você planta a semente através da palavra, mas ela precisa de tempo para germinar, crescer e florescer. Muitas pessoas desistem porque fazem afirmações por 3 dias e nada muda. Florence diria: você está testando as leis universais ou você está confiando nelas? Teste implica dúvida, confiança implica certeza. O aspecto da fé. E isso nos leva ao elemento mais profundo de todos, a fé. Não fé cega, mas fé baseada em compreensão. Florence ensinava que você precisa desenvolver uma convicção inabalável nas leis espirituais. Como você desenvolve essa convicção? Através de pequenas experiências. Comece com algo simples. Faça uma afirmação sobre algo menor. Quando funcionar, sua fé aumenta. Use essa fé aumentada para algo maior. É um processo gradual. Ela comparava a fé a um músculo. Você a fortalece através do uso consistente. O legado moderno. O trabalho de Florence influenciou profundamente o movimento de autoajuda moderno. Louise Hay, criadora da Hay House, foi diretamente influenciada por Florence. O movimento da lei da atração deve muito a ela. Inúmeros autores modernos estão, consciente ou não, ecoando seus princípios. Mas aqui está o que é fascinante. Enquanto muitos modernizaram sua linguagem, poucos mantiveram a profundidade espiritual que ela trazia. Florence não estava vendendo uma técnica de manifestação rápida. Ela estava ensinando um modo de vida, uma filosofia espiritual completa. Relevância atual. Em 2026, num mundo de gratificação instantânea e dopamina digital, os ensinamentos de Florence são mais necessários do que nunca. Vivemos numa época em que as palavras perderam valor. Mentimos casualmente, reclamamos constantemente, falamos sem pensar. Florence nos chama de volta à sacralidade da palavra. Ela nos lembra que a linguagem não é apenas comunicação, é criação. Cada palavra é um ato de poder. E num mundo obcecado com a ação externa, ela nos ensina que a verdadeira mudança começa internamente, com a transformação da nossa consciência através da palavra falada. O trabalho de Florence Scovel Shinn não é sobre truques mentais. É sobre despertar para o fato de que você é um ser criativo, feito à imagem de uma inteligência criativa infinita. Suas palavras são ferramentas de criação. A questão não é se elas criam, elas sempre criam. A questão é, o que você está criando? Então, chegamos ao final desta jornada pela vida e ensinamentos de Florence Scovel Shinn. Uma mulher que viveu há mais de um século, mas cujas palavras ecoam com uma relevância surpreendente em nossos dias. Florence nos ensinou que não somos vítimas impotentes das circunstâncias, somos co-criadores da nossa realidade. As palavras que falamos, carregadas de convicção e sentimento, estabelecem padrões energéticos que o universo responde. Ela nos mostrou que existem leis espirituais tão confiáveis quanto as leis físicas. A lei da substituição nos liberta de padrões negativos. A lei do perdão nos desata de prisões emocionais. A lei do suprimento divino nos abre para a abundância infinita. Mas conhecimento sem aplicação é apenas entretenimento. A pergunta que fica é: o que você vai fazer com o que aprendeu hoje? Eu te desafio a começar pequeno, mas começar agora. Identifique uma área da sua vida onde você fala negativamente. Pode ser sobre dinheiro, sobre seu corpo, sobre seus relacionamentos, sobre suas capacidades. Crie uma afirmação oposta, específica e poderosa. E por 30 dias, sem falta, toda vez que o pensamento antigo surgir, substitua-o imediatamente pela nova declaração. Faça isso como um experimento científico. Teste as leis que Florence ensinou. Florence Scovel Shinn acreditava profundamente no potencial humano. Ela via em cada pessoa um ser divino, temporariamente esquecido da sua própria grandeza, usando palavras descuidadas para criar uma vida aquém do seu potencial. Seu maior presente para nós foi o lembrete: você tem poder. Poder real. Não o poder de controlar os outros ou manipular circunstâncias, mas o poder de alinhar sua consciência com a verdade e deixar que essa verdade se manifeste através de você. Você nunca poderá ir além das palavras que você fala sobre si mesmo. Florence Scovel Shinn. Suas palavras hoje estão criando seu amanhã.
Escolha-as com sabedoria, fale-as com poder e assista enquanto sua realidade se transforma. Se este vídeo trouxe valor para você, compartilhe com alguém que precisa ouvir essa mensagem. Deixe nos comentários qual afirmação você vai começar a usar a partir de hoje. E se você quiser se aprofundar ainda mais nesses ensinamentos, eu deixo links na descrição para os livros de Florence. Eles estão em domínio público e disponíveis gratuitamente online. Obrigado por assistir. Que suas palavras criem beleza, abundância e amor na sua vida.